Bom dia, meus amigos acupunturistas que estão aí para a nossa live Café com Acupuntura. Vamos lá, que hoje só está começando. Hoje ainda temos muito o que falar. Esses alunos estão demais, ó. Alunos que estavam na aula ontem já está aqui hoje comigo e ainda vai para a aula hoje à noite. Isso aí. Bom dia, Fernanda, Marcelo, Marlene, Gabi, Ana Valéria. Tudo bem com vocês? Como passaram a noite? Eu estava tão empolgado com a aula de ontem que eu demorei até dormir. A energia estava lá em cima. Juliana, Afas. Bom dia para todos vocês. Carol, Angélica. Deixa eu já fixar aqui. Zumbido. Aí, Noélia, Érica, Renata. Isso aí, Gabi. Luísa, Verinha, Madalena. Pessoal, quem aí assistiu a aula de ontem? Gostaram? Foi interessante? Ajudou um pouco a entender do primeiro pilar dos resultados eficientes, que é a avaliação? E se preparem que eu vou dar um spoiler de hoje. Hoje eu vou falar de diagnóstico energético, mas mais do que diagnóstico energético, eu vou falar sobre constituição física. Como que você vai avaliar a constituição física do seu paciente para saber de onde vêm os desequilíbrios. Tá? Língua e pulso, eu já fiz masterclass, de língua eu já falo toda live aqui. Então na aula de hoje, do segundo pilar, eu vou ensinar vocês a fazer um diagnóstico através da constituição física. Se preparem. Falarei um pouco de língua e pulso também, mas coisa pouca. Se preparem que vai ser incrível. Beleza? Tudo certo aí? Margarete, Gláucia. Então vamos, Selma, Verinha. Então vamos lá. Nós temos um caso clínico hoje extremamente interessante, tá? Extremamente interessante. Fala um pouco sobre zumbido. Tá, deixa eu só ver aqui. A língua ficou muito grande. Mas é isso aí, vamos lá, que vai dar certo. Beleza, tá aqui. Vamos lá então. Nosso caso clínico hoje é de uma paciente. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico de zumbido. Tá? Um caso clínico de zumbido, mas é um caso clínico bem interessante. Por quê? Porque é uma paciente de 67 anos de idade, tá? 67 anos de idade, com histórico bem interessante. Por quê? Porque é uma criança que nasceu com fenda palatina, tá? Fenda palatina, então, é a abertura aqui da cavidade nasal com a boca, e ela só foi operar com 4 anos de idade.
né? E isso comprometeu muito a sua fala. Então, durante todo o seu período, durante toda a sua vivência na fase escolar, ela sofreu bullying, né? Sofreu bullying aí com relação à fala, com relação a essa característica dela. E isso gerou, pensa uma criança, né, sofrendo bullying por essa questão, que ela nasceu com essa má formação, e hoje então ela apresenta depressão, medo, muita insegurança, né? Então, se a pessoa ela sofre esse processo, ela fica insegura, ela fica com medo até de conversar, até de se expor, né, as suas opiniões, e isso acaba deixando ela mais introspectiva, mais fechada, né? E isso vai gerando uma série de desequilíbrios, tá? É uma paciente que tem o intestino mais solto, né, hipertensão arterial, tem hipotireoidismo, o caso vai ser bem interessante hoje, tá? Já retirou o útero e os ovários, sente muito frio, tem insônia, toma medicação para essa insônia, apresenta o zumbido, que é a queixa principal dela, né? E esse zumbido, ele vem e volta, aparece, depois some, e ele piora, né? A paciente faz correlação a isso com a filha que foi morar nos Estados Unidos há 4 anos. Então ela relata que tem esse quadro de piora, né? O pai não aceitou a gestação da mãe quando a mãe ficou grávida, porque já tinha outros filhos, tá? A gestação foi muito difícil para a mãe, prefere o doce, detesta o salgado, não gosta muito do salgado, tem alergia de pele e labirintite. Então, olha, temos informações aqui imprescindíveis, informações importantes, que podemos fazer uma correlação muito grande. Tá? Uma correlação muito grande, e isso vai ser incrível, porque esse caso vai nos levar a algumas interpretações muito importantes, tá? Então vamos lá, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode ir mandando aí que nós vamos esclarecendo, beleza? Quem está entrando aí, quem já entrou, compartilha a live aí com seus colegas, chama esse pessoal para acordar, para escutar nós falando de acupuntura, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui daquele modelo. Lembrando, quem ainda não assistiu a aula de ontem, eu recomendo que faça urgentemente. Quem ainda não assistiu a aula da Semana da Acupuntura Eficiente, faça urgentemente, porque hoje, às 8 horas da noite, teremos uma nova aula. E uma nova aula com conteúdo denso e brutal. Então, se você ainda não assistiu, corra para assistir. Não deixa para o último momento, porque quando ficar as 3 aulas já para você assistir, vai ficar pesado. A aula está ficando com a característica de 1h10, 1h30. Então, se você for assistir as 3 de uma vez só, vai dar quase 4h30 e elas saem do ar no domingo. Então, fique esperto, não perca esse conhecimento, não perca esse conteúdo que vai fazer diferença na sua vida. Tá? Então, vamos lá. Então, a queixa principal dessa paciente é o zumbido. Tá? O zumbido, ele tem uma característica específica, né? Que é um acometimento do pavilhão auricular, do ouvido, né? E o ouvido está ligado ao elemento água. Então, é um comprometimento da água. Porém, né? Cada tipo de zumbido pode ter uma característica específica. Tá? Pode ser um comprometimento puramente só da água, mas ele pode ser um comprometimento também do que? Da ascensão da energia Yanti da madeira. Então a dissociação da energia Yin com a energia Yang gera a ascensão da energia Yanti, gerando aquele zumbido forte, né, gritado, parecendo que tem uma cigarra cantando lá dentro. Então tem essa característica também. Tá? Por isso que nós vamos avaliar isso minuciosamente para entender todo esse processo. Tá? Então a queixa principal da paciente é o zumbido, mas é uma paciente que tem depressão, medo,
insegurança. Tá? Tem a fenda palatina. A fenda palatina, então, é uma alteração de forma que vem do momento de nascença. Então, é uma alteração de forma que veio de onde? Lá da água, porque veio já da formação lá da energia ancestral que ela recebeu dos pais, né? O intestino é solto. Tá? Tem hipertensão arterial. Tem hipotireoidismo. Retirou o útero e o ovário. Útero e ovários. Sente frio. E insônia. Tá? Prefere o doce. Detesta o salgado. A gestação foi difícil, né? Tem a labirintite aqui. E alergia de pele. Então aqui nós já podemos entender que não é um caso muito simples. É um caso complexo e que vai ter o quê? Vai ter uma grande quantidade de alteração energética, tá? Então olha só, que aqui eu preciso fazer algumas correlações com vocês. Primeira correlação que nós vamos fazer aqui. O pai não aceitou a gestação da mãe, né? Porque já tinha outros filhos. Então já foi uma gestação difícil para a mãe. Se o pai não aceita, mentalmente, emocionalmente, como essa mãe possivelmente pode ficar com medo, com insegurança, as alterações de como ela pode criar essa filha, como o marido vai reagir frente a esse novo momento que estão vivendo. Então, vocês já perceberam que eu falo muito aqui sobre inteligência emocional, e uma das coisas que eu falo é que as emoções da mãe passam para a criança durante a vida intrauterina. Tá? As emoções da mãe passam para os filhos durante o período da vida intrauterina. Então, se essa mãe estava gestante e o marido não aceitou a gestação porque já tinha outros filhos, foi uma gestação muito difícil para a mãe, possivelmente essa mãe pode ter sentido medo, insegurança e isso ter passado para a criança. E ter acometido o elemento água dessa criança. Não só água, mas também a mãe pode ter ficado preocupada gerando alteração da terra. E é por isso que a criança nasce com a fenda palatina. Alteração de forma que vem por conta da formação do corpo físico, que vem lá da energia ancestral da mãe e do pai, que vem da consciência da criança juntamente com as emoções dos pais. Vocês estão conseguindo compreender isso? E essa fenda palatina, então, demorou a ser fechada cirurgicamente. A criança ficou até 4 anos com a fenda palatina. Isso dificultou muito a fala e a criança sofreu bullying na infância inteira. O bullying sofrido na criança, juntamente com essas emoções que ela carrega desde a vida intrauterina, gera o quê? Gera insegurança, gera medo na criança, deixando ela mais introspectiva, mais fechada. Deixando ela com a característica o quê? Com a característica de mais introspecção, levando a insatisfação, levando a possível depressão, que essa paciente tem. Certo? Então olha só o quanto isso vem interferindo na vida da criança e agora ela apresenta um zumbido que é uma característica em especial do elemento água. O elemento água nutre o ouvido. E essa criança vem já com medo e insegurança desde a infância, desde a vida intrauterina possivelmente. E aí ela chega aqui, né, com 67 anos de idade, um zumbido que vai e vem,
E piora quando a filha vai para os Estados Unidos, ou seja, ela está perdendo, né, entre aspas, perdendo aquilo que ela criou, que gera o que? Mais medo, mais insegurança. Medo e insegurança de não saber como que a filha está lá, se está bem realmente. Por quê? Porque não está vendo. Às vezes fala por telefone, mas não consegue ver realmente se a filha está bem. Aquilo que ela cuidou com tanto carinho. Então, mais um momento de perda. Né? Então, isso vai interferindo. E pode gerar o quê? Mais introspecção, mais depressão, pode gerar frustração, pode gerar raiva, pode gerar mágoa, pode gerar rancor. Então, as emoções, elas são primordiais nesse processo de entendimento para nosso tratamento de uma linha terapêutica eficiente. Por isso que na aula de hoje, da Semana da Acupuntura Eficiente, eu vou falar sobre constituição física, para vocês entenderem de onde vem a base do desequilíbrio emocional. Por quê? Porque lá no terceiro pilar, na aula de amanhã, eu vou falar de uma forma de tratamento que você vai ter que linkar tudo isso numa linha terapêutica para entregar um resultado eficiente para o seu paciente. Levanta a mão aí quem vem comigo hoje ao vivo na aula às 8 horas da noite, o segundo pilar para o resultado eficiente na aula da Semana da Acupuntura Eficiente. Levanta a mãozinha aí, deixa eu ver se vai ter gente comigo ou não. Ontem tivemos mais de 120 pessoas ao vivo. Simultâneos. Certo? Então, ó, tudo isso, todos esses processos serão base, tá? Serão a base de fomento para quê? Para os desequilíbrios. Então, o medo, a insegurança e a depressão que essa paciente sofreu durante todo esse processo vai gerar o intestino solto, a alergia de pele, vai gerar o frio, o detestamento do salgado, a preferência por doce, a alteração de forma, e isso tudo vai reverberar onde? No hipotiroidismo, no útero e no ovário, na insônia, na labirintite. E aqui a labirintite vai ser de extrema importância para quê? Para nós entendermos que esse zumbido, ele está afetando o elemento água, mas ele está com ascensão da energia Yang. Por quê? Porque o labirinto basicamente é a ascensão da energia Yang que tira a pessoa do eixo. Então olha o que nós estamos usando para fazer o diagnóstico. Certo? E essa ascensão da energia Yang vai se mostrar também por conta de quê? Da hipertensão arterial. Tem calor, tem excesso de energia Yang. Tem excesso de energia Yang. Tem calor. Vocês estão conseguindo compreender? Vocês estão conseguindo visualizar que a avaliação ela é primordial para nós chegarmos no tratamento eficiente? Então, fica simples, fica mais tranquilo de nós raciocinarmos sobre todo esse processo. Sobre todo esse processo. Então, basicamente, eu arriscaria palpitar que os desequilíbrios dessa paciente vêm por conta da vida intrauterina dela. Tá? E se você for buscar o histórico dessa paciente, tá? Se você sentar com ela e for conversar, você vai ver que ela sofreu diversas alterações durante a vida, geralmente ligadas ao elemento metal e ao elemento água. Por quê? Porque o medo e a insegurança dela deixava ela introspectiva, insatisfeita e até mesmo depressiva. Tá? Olha só o quanto isso é importante e faz muito sentido. Tá? Aqui é uma mudança de mindset, é uma mudança de visão do seu paciente. Se você consegue ter essa visão do seu paciente, você está à frente de todos os seus colegas acupunturistas. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver se faz sentido e vamos ver como está a língua dessa paciente.
tá? Olha só, olha a língua dessa paciente. Naquele mesmo esquema, seguindo aquele mesmo princípio, seguindo aqueles mesmos conceitos, qual é o desequilíbrio energético dessa língua? Qual é o desequilíbrio energético dessa língua? Sabendo que língua nós avaliamos o que mais chama a atenção, seguindo a sequência lógica de saburra, aspectos, cor e umidade. Me responde aí. O que vocês veem nessa língua? Quando eu bebo uma água, porque ontem foi pauleira a aula. Show. Perfeito. O que mais? Qual que é a característica que mais chama a atenção nessa língua? Qual que é a característica que mais chama a atenção nessa língua? A Sandra colocou aqui edema. Perfeito. É uma língua volumosa. É uma língua expressiva, né? É uma língua bem expressiva. Show. E tem fissura. Perfeito. Perfeito. Então, ó, o que mais chama atenção nessa língua? Ela tem um edema. Ela tem uma fissura. E ela tem uma ponta vermelha. Já até coloquei o padrão sindrômico, né? Certo? Só que é uma fissura, tá? É uma fissura que vem ali na região média e ela chega até na região do pulmão. Chega até na região do pulmão. Tá? Então, é uma fissura que chega até na região do pulmão. E quando ela chega até na região do pulmão, então nós vamos entender que esse paciente apresenta o edema, que é a estagnação de Ti do baço, a fissura, que é a deficiência de Ti do baço, mas também chegou no pulmão. E ela tem calor no coração. Isso é o que mais chama atenção. Tá? Então, se eu for colocar aqui, ó, essa língua tem uma leve saburra? Tem. Tá úmida nas laterais? Tá denteada? Tá. Ela tem uma peteca vermelha aqui na região do pulmão? Tem, mas isso não é o que mais chama atenção. Então eu vou bater na tecla aqui. Foca no que mais chama atenção, porque o que mais chama atenção, o que grita aos teus olhos, é o que tem de maior desequilíbrio. É o que tem de maior desequilíbrio. E isso gera, então, uma forma de você avaliar mais objetiva. Se está mais objetivo, você consegue ir no principal desequilíbrio do paciente. Tem calor, porque está vermelha. Tá? Então, olha só que interessante. O padrão dessa língua é um padrão de deficiência que gerou uma estagnação que gerou calor. E olha que interessante, porque nós estamos avaliando línguas essa semana inteira, né? Nas semanas anteriores nós falamos de avaliação de língua também, e sempre venho postando aqui no meu Instagram diversas línguas, e as línguas que têm chegado têm mostrado muito essa característica de estagnação de energia com calor. Por quê? Qual que é o principal fator que leva muitas línguas estarem apresentando-se edemaciada? Vocês já pararam para pensar isso? O porquê de muitas línguas estarem apresentando edema? Olha só, na língua nós vamos avaliar as características das energias Yin, Yang e o sangue. Então, o Yin nós avaliamos por conta, tá,
Por conta de quê? Por conta do processo de alimentação. O Yang através da umidade e o sangue através da coloração. Perfeito? Então aqui as línguas estão apresentando característica de excesso de estagnação de energia, mais edema, por conta de que possivelmente da energia Yin. E onde nós acumulamos energia Yin? O principal fator da alimentação. A alimentação. Então aqui eu chamo a atenção de vocês para um fator. Vocês têm avaliado como está a alimentação do seu paciente? E aqui não é questão de ser nutricionista ou não, porque nós não recomendamos, né, processos de dieta alimentares, de alterações alimentares com dosagem, como o nutricionista faz. Às vezes é uma mudança de um tipo alimentar apenas que vai fazer muita diferença. Se você tem uma alimentação muito densa, com muito carboidrato, como farinha branca, né, com muito açúcares, muitos doces, né, muita gordura, isso tudo vai interferir na captação da energia que o seu estômago e o seu baço faz. Por quê? Porque o estômago e o baço vai fazer a transformação, o transporte e a maturação desses alimentos. Se tem alimentos com característica muito densa, muito enlatado, muito alimento ultraprocessado, o seu organismo, o seu estômago e o seu baço vai ter que fazer muita força para tirar a energia pura desses alimentos. E quando ele vai retirar a energia pura de um alimento que está muito denso, ele começa a gastar muita energia, gerando o quê? Deficiência. Gerando deficiência. E se ele fica deficiente, ele vai conseguir separar, transformar e maturar o alimento? Não! Então ele vai começar a acumular o alimento na sua característica mais densa. E a densidade energética gera o quê? Estagnação. Por isso que estamos tendo grande quantidade de pacientes com alteração de forma na língua, com alteração de volume na língua, apresentando a língua de uma forma mais edemaciada, mais crescida, mais volumosa. Então atente-se a isso. Por quê? Porque o primeiro pilar do resultado eficiente com a acupuntura é a avaliação. Se você vê uma língua dessa e não está avaliando a questão alimentar desse paciente, você está deixando o resultado da sua acupuntura na mesa. Você está deixando o resultado para trás. Certo? Então, o que mais chama atenção nessa língua é a deficiência de tiro baço por conta da fissura, que gera a estagnação, que está gerando volume na língua e também o calor na ponta. Se está muito estagnado, se está muita energia parada, isso mostra o quê? Que o organismo vai precisar aumentar o calor para tentar diluir essa energia para que ele restaure a circulação energética. Perfeito? Show de bola? É isso. É isso. Professor, repete a parte de avaliação Yin, Yang e Shui. Então aqui, ó, dentro da avaliação de língua, o sangue nós vamos avaliar pela cor da língua. A energia Yang pela umidade de saliva. E a energia Yin nós vamos avaliar pela forma e também pela saburra. Que a saburra também pode entrar aqui na energia Yang, se ela estiver amarela. Certo? Pegou, Fernanda? Show? Maravilha. Aqui o bicho pega. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. Pode falar por quê da desassociação do Yin e do Yang? Sim. Sabe qual que é o principal fator
de dissociação do yin, da energia yin e da energia yang? As emoções. Quer que eu te falo uma? Raiva. Quando você fica com raiva, você não treme de raiva, você não morde. É igual o Hulk, você fica verde de raiva. Verde por quê? Por causa do elemento madeira, né? Brincadeira à parte. Mas vamos lá. Dissociação da energia yin e yang. Quando você fica com raiva, né, o seu fígado, energeticamente, é como se ele vibrasse energeticamente. Ele não vibra fisicamente, ele vibra energeticamente. E o sangue coordena qual energia? O sangue coordena, o fígado coordena o sangue. E o sangue contém energia yin e energia yang. Então, quando energeticamente você está com raiva e você vibra, né, energeticamente o fígado ali de raiva, você está separando, dissociando a energia yin e a energia yang. A energia yin é mais densa, é mais pesada, ela vai gerar o quê? Frio, vai gerar estagnação. A energia yang é mais quente, é mais rarefeita, então ela acende. Então ela acende para onde? Para trapézio, então gera tensão em trapézio, que contrai o ombro, gera dor de ombro, gera excesso de pensamento, muita energia yang na cabeça. Muita energia yang na cabeça vai gerar o quê? Insônia. Olha as patologias do elemento madeira. Isso, então, acontece por conta da dissociação da energia yin da energia yang. Quando elas não estão acopladas para gerar a circulação energética, gerar a circulação de sangue, ela gera estagnação e gera a ascensão da energia yang. Certo, Cristiane? Renner, perdi a aula 1 de ontem, ficou gravada? Onde assistimos? Não acredito, Joyce. Você perdeu? Não acredito. Ficará salva somente até domingo, então corra, assista hoje ainda pela manhã, porque à noite teremos a segunda aula, o segundo pilar. Vai ser importante você ter assistido a primeira aula. Joyce, o link da aula, me manda um direct que eu te mando ele, mas você recebeu por e-mail também, lá onde você cadastrou, o link da aula de ontem para assistir e também já recebeu o link da aula de hoje. Tá? Então, falo mais uma vez, coloca o celularzinho para despertar aí às 8 horas, 5 para as 8, para você já entrar, já estar calmo para assistir a segunda aula hoje, que vai ser incrível, um conteúdo falando sobre constituição física, e vou trazer algo a mais de língua e pulso para vocês. No aumento de forma, se tira os alimentos tipo carboidratos e muito processados. Não é que você vai eliminar tudo, tá? Você tem que fazer um balanceamento. No nosso organismo é equilíbrio, tá? Você tem que começar a consumir mais água, mais fibras, mais alimentos bons, mais frutas, mais verduras, tá? Então é fazer um balanço, não é exterminar da sua vida, tá? Nunca leve para os extremos. Nem 8, nem 80. Vamos ali no 40 que fica de boa. Certo? Então vamos lá. Então, se esse paciente tem deficiência do tiro baço, que gerou estagnação, que gerou frio, ele vai ter que ter o calor para tentar regularizar o processo. Então aqui nós temos o padrão sindrômico do paciente. E faz sentido? Faz sentido? Se ficou frio, se gerou estagnação, a energia yang vai se acender. Acender para onde? Para a mente, gerando o quê? Hipertensão, gerando o quê? Labirintite, gerando o quê? O zumbido. Gerando zumbido. Captaram a mensagem? Explodiu a mente de vocês ou não? Nessa dissociação de energia, a face pode ficar vermelha de forma crônica? Pode. Se tem a energia yang, mas entende isso aqui, porque nem sempre você vai avaliar dissociação de energia apenas com a face vermelha, tá? Olha só, se você tem a ascensão da energia yang internamente, primeiro ela vai gerar a tensão de trapézio, a dor no ombro, a dor de cabeça, a insônia,
tá? Mas quando essa energia começa a extravasar do interno para o externo, aí começa a gerar rubor malar, a face vermelha. Vocês pegaram essa aqui? Pegaram essa informação? Porque isso é importante, né? Muitas vezes a gente fala, o paciente tem calor porque tem a face vermelha. Quando o paciente já apresenta a face vermelha, é porque o excesso da energia Yang-Chi já chegou do interno e está reverberando na parte externa. Está vindo de interno para externo. Aí ele reverbera na face. Então aquela pessoa que já tem a face vermelha, o rubor malar, o lúpus, né, que tem o rubor malar, você já vai ver que ela tem um excesso de energia Yang crônico. Olha só que informação importante, hein? Olha só que informação importante. Essa live ficará salva, Valéria. Ficará salva. Finalizando a live aqui, eu tiro uma foto do quadro, posto no canal do Acupunturista no Instagram com o link para vocês assistirem. Tá? Então corra lá, entrem no canal do Acupunturista no Telegram, que vai fazer sentido vocês terem as maiores sacadas de acupuntura diariamente para vocês. E é lá que eu passo as maiores informações sobre tudo no meio acadêmico do canal do Acupunturista. Certo? Então, lúpus eritematoso sistêmico. Qual que é uma característica muito específica dele? É uma doença reumatológica, de característica progressiva e crônica, que gera alteração de rubor malar, né? Então a face fica avermelhada, também chamado de asa de borboleta. Então aqui a maçã do rosto fica bem avermelhada. É uma característica de excesso de energia Yang crônico que pode ter precedente pelo insuficiência da energia ancestral ou o calor gerando a insuficiência da energia ancestral, tá? Porque é uma característica reumatológica e isso gera então um excesso de energia Yang crônico que vem do interior para o exterior, gerando então o extravasamento desse calor, reverberando então na face. Tá? E como acalmar essa face? É a face toda vermelha durante muitos meses do ano. Renata, se tem essa característica, tem excesso de energia Yang, possivelmente tem ansiedade. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que acalmar a ansiedade, acalmar a mente, retirar calor do paciente, reequilibrar energeticamente com o paciente. A melhor forma é utilizar o primeiro pilar dos resultados eficientes, que é fazer uma boa avaliação, utilizar o segundo pilar, fazer o diagnóstico energético desse paciente e fazer o tratamento. Tudo isso eu estou ensinando nas aulas da Semana da Acupuntura Eficiente. Ontem tivemos a primeira aula. Se você perdeu, vai lá e assiste. Hoje, às 8 horas da noite, teremos a segunda aula. Rosácea também. Caramba, começou uma reforma aqui agora, do lado. Vocês estão escutando barulho? Nossa. Parece que tá com uma britadeira aqui. Estou até gritando, pelo amor de Deus. Show, Renata. Maravilha. Renata, se tiver qualquer dúvida nesse caso, tira foto da língua, mande esse caso clínico para mim, ou pelo direct, ou lá no canal do Acupunturista, ou no Telegram para mim, que nós podemos trazer ele para discutir mais abertamente aqui com vocês nas lives. Certo? Então vamos lá, senão não dou conta de dar aula hoje à noite não, porque eu tô gritando aqui por conta desse barulho. Mas vamos lá. Está fora do nosso alcance, né? Vamos lá. Vamos controlar aqui o que está ao nosso alcance. Pessoal, então, aqui nós precisamos tratar. E vamos tratar no terceiro pilar. Terceiro pilar do resultado eficiente é seguir uma linha terapêutica, né? Seguindo uma sequência de curto, médio e longo prazo. Não adianta você querer tratar tudo no seu paciente em uma única sessão que você vai se perder, o organismo do seu paciente não vai conseguir responder a esse tanto de estímulo. Então você vai vir aqui, ó, curto, médio
e longo prazo. Não adianta você querer abraçar o mundo de uma vez por todas. Tá? Então a queixa principal do paciente é zumbido. Então vai aqui no curto prazo e trata o zumbido desse paciente. Trata o zumbido desse paciente. Se ele te procurou por conta do zumbido, foca no zumbido. Não vai adiantar você chegar e trabalhar uma dor de cabeça no paciente que ele quer melhorar o zumbido. Explica isso para ele, né? Eu vejo muito acupunturista não explicando os passo a passo da acupuntura para o seu paciente. Isso gera frustração no tratamento. Tá? Olha só, grande professora Ana Cardoso aqui conosco. Olha, pessoal, siga a Ana Cardoso. Ana Cardoso é referência em oncologia, tá? Vocês sabem aí que muita gente me procura por casos de câncer, de oncologia. Eu sempre recomendo seguir a Ana Cardoso. Ela é expert em acupuntura na área oncológica, está fazendo um trabalho incrível. Vale a pena vocês acompanhar essa mulher. Certo? Show de bola? E uma satisfação, Ana. Apareça sempre que possível. Tá? Certo? Olha, crise de labirintite pode estar ligado com essa dissociação da energia yin e yang, um acometimento da água, mas tudo isso tem que ser avaliado, tá, pessoal? Não tem como eu passar aqui um protocolo ou um ponto que vai fazer milagre, tá? Eu recomendo fortemente que você busque um acupunturista aí na sua região, tá? Ou me chame depois lá no direct que a gente pode ver uma forma para entender realmente o seu desequilíbrio energético. Show? Ana, que maravilha. Se você adora minhas lives, é recíproco. Eu também acompanho as suas ali. De vez em quando eu entro ali um pouquinho. É um pouco corrido, mas é sempre bom. Acompanho muito seu conteúdo. É um conteúdo incrível. Eu aprendo muito com você. Pode ter certeza. Cristiane, olha só, lá do Japão. Meu Deus, estamos chegando lá do outro lado do mundo. Que isso, essa internet é incrível, é fantástico, né? Onde imaginávamos que ia chegarmos tão longe. Muito obrigado por acompanhar, Cristiane. Tá? Então, aqui no curto prazo, precisamos focar no zumbido. Zumbido é uma característica difícil de tratar. Não é fácil, não é algo simples. Tá? Tem que avaliar, tem que entender os desequilíbrios energéticos. Tá? Mas nós temos um arsenal que nós podemos utilizar. A auriculoterapia tem bons resultados. A craniopuntura de Yamamoto tem bons resultados para zumbido. Ontem, na primeira aula da semana da acupuntura eficiente, né, nós trouxemos o aluno Alexandre Damer. Ele até deu a dica, ele está usando muito a crânio com os pacientes de zumbido dele. Então olha só o quanto isso é interessante. Craniopuntura de Yamamoto tem bons resultados, então você pode utilizar o ponto do ouvido, você pode fazer avaliação do diagnóstico cervical e abdominal para chegar aos desequilíbrios energéticos do seu paciente também, tratar com pontos Y, tratar com pares de nervos cranianos. Tá? A auriculoterapia, o que você pode utilizar? Eu gosto muito de utilizar Shenmen, rim, bexiga, fígado yang, tá? Ouvido interno e sanjiao para o tratamento do zumbido. E adrenal. Tá? E adrenal. São pontos que eu gosto de trabalhar para o zumbido. Mas sempre lembrando que o primeiro pilar do resultado eficiente se dá através da avaliação. Tá? Você precisa fazer uma boa avaliação. Se você não consegue uma boa avaliação, vai dificultar o tratamento. Certo? Então, na queixa principal aqui do seu paciente, você pode usar o quê? Crânio, aurículo, acupuntura sistêmica. Tá? No médio prazo, você vai trabalhar o quê? Os desequilíbrios energéticos. Vai focar aonde? Na deficiência de Ti do baço, na estagnação de Ti do baço que gerou a ascensão do calor. O calor lá na mente. Então, você vai ter que trabalhar esses desequilíbrios. Olha só,
BP4 com CS6 vai ajudar. Pontos como BP6 e BP9 diluem a energia. Pontos como estômago 40 elimina a energia. Você pode usar isso com o quê? Com moxa. Com moxa. Se é uma característica de frio, de estagnação, você precisa, né, eliminar esse frio e essa estagnação. Tá? Pontos sistêmicos para zumbido, eu gosto de trabalhar a região, tá? TA23, TA19, ID19, estômago 6, estômago 7. Beleza? Então, seguindo esse princípio, você vai estar trabalhando e buscando uma linha terapêutica para entregar resultados eficientes para o seu paciente. Mais do que isso, a longo prazo, você precisa reequilibrar energeticamente e emocionalmente essa paciente. Tá? Como que você reequilibra energeticamente e emocionalmente esse paciente? A longo prazo, você vai ter que trabalhar o quê? O processo depressivo e o medo e a insegurança. Ponto. É assim que você entrega um resultado de eficiência para o seu paciente. Craniopuntura de Yamamoto você pode utilizar. Tem duas técnicas, né? Você pode usar o diagnóstico cervical e abdominal para pegar o desequilíbrio do órgão e da víscera, usar pontos Y, usar pares de nervos cranianos. Ou você pode usar o ponto do ouvido da parte Yin com o ponto do ouvido da parte Yang. E procurar nessa linha os pontos de maior dor e fazer a puntura. Tá? Show! Laser é muito bom, tá? O laser na craniopuntura, o laser na aurículo, tá? Tem bons resultados. Só que você tem que ver de onde está vindo essa labirintite, tá? Se é apenas da ascensão da energia Yang, se é a dissociação da energia Yin da energia Yang, se tem estagnação. Show? Beleza? Pessoal, então, ó, se liguem porque escalpiano, tá? Região de crânio é uma região que tem pouco tecido conjuntivo, tá? Então, se você colocar 90 graus, vai pegar em periósteo, vai ser dolorido, tá? Ó, pessoal, tem um recado importante para vocês. Hoje, às 20 horas, é a nossa segunda aula, o segundo pilar do resultado eficiente, dentro da semana da acupuntura eficiente. Então, faça um convite. O nosso evento não será o mesmo sem você. Então coloque o seu celular para despertar. Já mandei por e-mail para vocês o link da aula de hoje. Vai lá, ativa o lembrete, curta o vídeo, já deixa uma mensagem lá, porque às 8 horas da noite nós teremos um conteúdo incrível. Se você estava em outro mundo ou não sabia, você não assistiu a primeira aula, corra e assista ainda hoje. Tá? Se, porventura, você não pôde assistir ontem, estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa, tire 1h30 do seu dia de hoje, assista essa aula de ontem, porque a aula de hoje é complemento dela. Beleza? Conto com vocês, tenham um excelente dia. Eu vou encerrar a live aqui porque tá muito barulho, senão é ruim para vocês e vai ser ruim para mim por falar muito aqui agora de manhã. Eu preciso preservar minha energia para de noite. O bicho vai pegar. Ou dá tendinite de punho ou a mente explode. Conto com vocês, vocês são incríveis. Compartilhem as aulas e vamos juntos crescer esse universo, essa comunidade de acupunturistas que está fazendo a diferença na vida de muitos pacientes. Tenham um excelente dia, até qualquer momento. Essa live ficará salva, tá? Eu vou mandar lá no canal do acupunturista agora para vocês, tá? Então vai lá, se inscreva no canal do acupunturista no Telegram e vamos juntos, porque juntos somos mais fortes, de mãos dadas somos imbatíveis. Um grande abraço, um excelente dia para todos vocês.